Questão de Guará também. O líquen plano é uma doença inflamatória crônica mucocutânea, benigna, de etiologia desconhecida. A forma caracterizada clinicamente por lesões orais assintomáticas com estrias brancas, de Wickham, acometendo principalmente a mucosa jugal com tratamento expectante, é denominada alternativa A, atrófica, B, bolhosa, C, tipo placa, D, erosiva e E, reticular. Lembrem-se que todas essas formas que foram colocadas aí podem ser, né, características de uma lesões de líquen plano. Então, o que foi colocado aqui como alternativas não são alternativas absurdas. Mas, como ele colocou dessa questão de lesões orais assintomáticas com estrias brancas, né, estrias de Wickham, acometendo principalmente mucosa jugal, claro que aí a gente chega para uma alternativa bem característica, né, bem clássica. Essa já não é uma questão tão complicada, né? Não é uma questão difícil, é uma questão bem tranquila. Reticular, estrias, sim, é a alternativa correta, é sim a alternativa E. Então, quando falar, né, a Sibeli está perguntando, estria de Wickham sempre na mucosa jugal? Não, isso não é uma verdade, tá? É mais comum, Sibeli, na região de mucosa jugal, sem dúvida, é o que você colocou. Os casos de líquen plano, a grande maioria dos casos, esses casos de líquen reticular, na maioria das vezes, você vai ver mais na região de mucosa jugal mesmo. É a região mais acometida. Mas, por exemplo, pode ter estria de Wickham na região de gengiva inserida. Então, eu tenho até um caso de uma paciente que era jovem, né? Ela até, o incômodo dela maior era que ela achava feio aquela estria. Eu falava, nossa, mas ninguém vê isso aí, né? Difícil de ver. Ela que estava incomodada porque ela ficava vendo no espelho, achava aquilo estranho e tal. Mas pode acontecer na gengiva, pode acontecer no palato, pode acontecer na região de bordo de língua, onde é bastante comum acontecer também. Acho que a segunda região mais acometida por estrias de Wickham, tirando a mucosa jugal, é na região de bordo de língua. Mas pode acontecer, como eu falei, nessas outras áreas aí. Existe líquen atrófico? Existe. Aí como que vai se manifestar? São lesões mais, digamos, quando a mucosa fica atrófica, né, o epitélio fica atrófico, a lesão fica mais, a área fica mais avermelhada. O Saulo está até falando, tem um caso seu na aula de um paciente com estria na gengiva. É esse mesmo, Saulo. Se eu não me engano, tem uma das aulas que eu gravei num dos cursos aí que realmente eu mostro esse caso de estrias numa paciente. Como a Rose falou, é autoimune? Sim, né? Essa é uma lesão considerada autoimune. Então, é uma doença... Quando a maioria dessas doenças que eles falam, doenças mucocutâneas, doenças dermatológicas, né? Doenças vésico-bolhosas, não é todas, tá? Porque vésico-bolhosas, por exemplo, poderia ser herpes, por exemplo. Mas muitas das doenças também classificadas como vésico-bolhosas, mucocutâneas, são doenças que são, grande maioria delas, doenças autoimunes. Então, isso é uma regra geral. Vamos dizer que genericamente a gente pode falar isso, tá? Líquen, existe o líquen bolhoso? Existe, pode formar líquen bolhoso, assim como os casos de pênfigo, né, ou pemphigoide. Então, faz aquele sinal de Nichols, que pode haver formação de bolha, sim, em alguns casos, não são todos, tá? Lesão reticular não vai formar bolha de jeito nenhum, tá? Lesões em tipo placa, aqui geraria uma dúvida, por quê? Quando a gente fala de líquen reticular, também a gente está falando de líquen de tipo placa, né? Porque as estrias estão placas. É que tem um tipo de líquen que pode formar placa. E a erosiva seria aquelas lesões que, na verdade, quando a gente fala de lesão fundamental, erosão, a gente fala que perda de epitélio, mas sem exposição do conjuntivo. No caso de líquen erosivo, o paciente tem também exposição de tecido conjuntivo. Então, na verdade, ele não tem uma erosão verdadeira. O que ele tem naquela região, na verdade, é uma úlcera. Então, a Rosa está falando, né? A, B, D e E são todas formas de líquen? Todas, na verdade. Até o tipo C pode ser um tipo de líquen, tá bom?
Então, todas as alternativas estão corretas quanto à possibilidade de ser leaking. E o erosivo, no caso, é um caso que tem dor. E aí, com relação ao leaking erosivo, aí você tem que tratar, como a Sibeli falou, que é usando corticoide. E a Sibeli falou, tratamento sempre corticoides? De uma forma geral, sim, tá? Mas, por exemplo, líquen reticular. O paciente não tem sintomatologia. Você não tem o porquê prescrever corticoide. Por quê? Você pode amenizar aquelas áreas de estrias? Até pode, mas o paciente não tem sintomatologia e, às vezes, não vai resolver em nada o problema do paciente. Por quê? O paciente nem tem sintomatologia, então, consequentemente, né, não há necessidade extrema ou nenhuma, praticamente, de tratar um líquen reticular, por exemplo. Agora, o erosivo, como o paciente tem sintomatologia, aí sempre, sim, o tratamento corticoide. Com que tipo de corticoide que a gente começa, geralmente? A gente vai começar com tratamento tópico. Então, eu, particularmente, prescrevo, por exemplo, o Celestone para o paciente. Pode ser um Oncilon? Pode também, não tem problema. É que nas lesões de líquen erosivo, geralmente a resposta ao corticoide tópico é pobre, não é uma resposta boa. Aí eu parto para um corticoide mais potente, por exemplo, clobetasol, cloridrato de clobetasol. Esse geralmente, em alguns casos, resolve. Outros não, e aí tem que partir, por exemplo, para tratamento de corticoide sistêmico, ou também uso de imunossupressor. Então, essas são as possibilidades, como a Cibele bem colocou aí, e isso é bastante importante, tá bom? A questão não é difícil, mas olha como a gente aproveitou a questão, né?